Olá, professores! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou o professor Anderson. Vamos falar sobre o tema o novo mercado da educação, da desvalorização ao reconhecimento. Um assunto super interessante. Tem alguns que estão nos acompanhando aqui ao vivo no nosso canal. Outros vão ver esse vídeo depois no nosso canal também no YouTube. Eu sou o professor Anderson, como eu disse, são 15 anos de sala de aula. 11 anos de formação, né? Para muitos professores a gente sabe que a gente inicia, como eu tive essa oportunidade antes da graduação, antes de se formar, né? Tanto nos estágios obrigatórios, né? Como no meu caso, a gente começa a assumir algumas experiências em algumas escolas, né? Como professor regente de algumas turmas. Trabalhei desde o início com turmas de todos os níveis, né? Hoje eu atuo com Fundamental 1, Educação Infantil, né, o papel aí do pedagogo, a rotina do pedagogo, né, com essas faixas etárias. Eu já trabalhei com Fundamental 2, já trabalhei com Ensino Médio, trabalhei com EJA, Educação de Jovens e Adultos, e já trabalho há algum tempo com formação de professores em áreas diversas, né, áreas específicas, como uma das que a gente vai falar aqui hoje. Então, o assunto desvalorização é um assunto muito interessante, porque, infelizmente, é a realidade dos professores, não de todos, né? Temos bons professores, aliás, não está no perfil de ser bom, né? Na questão de ser bom não, mas a gente está falando até de uma realidade política que a gente vive hoje para valorização do professor, né? Mas eu estava querendo dizer que temos professores hoje que são bem remunerados, né? Temos professores hoje que têm salários interessantes na carreira pública, por exemplo. Sempre foi comum, né, nas instituições privadas o professor poder ter uma renda melhor, ser melhor valorizado, mas hoje a gente tem aí oportunidades na carreira pública que oferece, né, além de salários, né, bons salários, benefícios, enfim. Mas hoje, independente do vínculo, né, nós vamos falar de uma área que, entre aspas, né, é uma área nova, entre aspas não, é uma área nova, né, mas é uma área que muitos professores não conhecem, não sabem que podem atuar, né? Aí a maioria não, vou falar para vocês que são todos os professores, principalmente hoje a nossa live que é voltada para professores que trabalham principalmente com Fundamental 1, né? E Educação Infantil, em média, né? Pelo menos aqui de onde a gente fala, né? Nós somos de Anápolis, né? Em Goiás, é a realidade do professor pedagogo, né? Na maioria das escolas, mas em geral, professores com graduação em letras, professores com graduação em matemática, né, assumem ali as disciplinas de exatas, são comumente as formações mais adotadas, né, são os professores mais contratados para assumir essas faixas etárias. Mas antes da gente começar, vou colocar rapidamente um videozinho. Muitos de vocês estão aqui por essa chamada, é uma chamada interessante e é uma chamada real, né? Eu como professor, né, a gente como professor, a gente gosta de ser bastante transparente, e para a gente manter a coerência aí do nosso bate-papo, tá? Não vai ser uma live longa, né? Mas só para a gente manter ali a sequência do nosso discurso, para que não haja divergência, para que não haja alguém que se sinta, né? Como eu mesmo falo no vídeo aí, que foi um marketing barato, né? Porque a ideia hoje é propor ações para o próximo ano, que já está aí, ó, hoje são 3 de novembro, né? Que a gente está gravando essa live. A gente está próximo de começar já o ano letivo, né, de 2026, já finalizando já esse ano. Mas enfim, um videozinho de 1 minutinho só, a maioria de vocês já viram, mas só para a gente manter essa mesma pegada aí do nosso bate-papo. Vamos lá. Oi, professores! Ano letivo de 2025 já entrando em sua reta final. Atividades de planejamento pedagógico, elaboração do calendário escolar para 2026 também acontecendo nas escolas e, seguramente, período de matrículas e rematrículas já iniciaram na maioria das escolas. E esse é o momento que eu quero te perguntar, como que está o seu planejamento como professor, como professora para o próximo ano? Eu quero te fazer uma proposta aqui, olha só, sem marketing barato, de professor para professor. Quer começar 2026 faturando a partir de R$10 mil por mês, daqui a 2 meses já, em janeiro de 2026, faturando alto, agindo com estratégia, atuando como professor, como professora? Vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo um link para a nossa comunidade de professores lá no WhatsApp. Vou te ensinar como eu fiz isso em 2025, agindo com estratégia, atuando como professor. Nós vamos realizar uma live gratuita lá na comunidade, vamos informar o dia e o horário para que você possa participar e começar o ano de 2026
agindo também com estratégia, atuando como professor e faturando mais. Te espero lá. Tchau, tchau. Então é isso. Em número e grau, o que eu quero apresentar para vocês é exatamente o que foi falado antes. Hoje a gente tem professores já que estão satisfeitos em suas áreas, né? A ideia é, de repente, ser alguém que está acompanhando essa live, conhecer esse novo mercado, porque o mundo dá voltas, daqui a pouco pode ser uma possibilidade de atuação nesse novo mercado. Mas muitos professores, principalmente nesse período, buscam e é o correto, né? Eu como professor já fiz isso e faço, né? Diariamente, mensalmente, anualmente, abrir a nossa mente para novas oportunidades, tá? E aqui eu quero dizer que, para a gente já iniciar, que a mente do professor, né, que pode seguir esses caminhos que a gente vai falar aqui hoje na live, não é daquele professor acomodado, né? Professor acomodado, quando eu digo, é aquele professor que quer ter aquela estabilidade, aquela garantia de salário, por mais que isso não vai mudar muito, né? Pelo contrário, vai ser uma realidade muito melhor, mas aquele professor que vai ter suas férias, né? Mas, enfim, mais ou menos o perfil do professor empreendedor, tá? Na prática você vai dar aulas, tá? Você vai ter uma renda, como eu falo no vídeo e reforço, uma renda a partir de R$10.000 é possível e é muito possível, né? Claro que também não é nada mágico, então a ideia é a gente manter essa coerência no discurso exatamente para deixar muito claro que é uma realidade, mas é com trabalho também, não é nada mágico que vai acontecer sem esforço, né? Então hoje o professor que consegue ter essa renda, professor que consegue ter bons ganhos, e sabe que é ralando, é dando aula aí todos os dias, muitas vezes de manhã, à tarde, na outra escola, à noite, na outra escola. De repente, nessa área que a gente vai falar, não é tão suado, mas também não é sem fazer nada, tá? A questão, como eu digo no vídeo muitas vezes, é agindo com estratégia, sendo um professor, né? Ou seja, atuando como professor, eu digo 3 vezes no vídeo, depois que eu gravei eu fui observar, atuando como professor, agindo com estratégia. Então é assim hoje os profissionais em qualquer área, né, bem sucedido, conseguem ter bons resultados. A questão é que para o professor e para muitos professores, de fato, a ideia é que não tem muito o que fazer. É dar aula, claro, se formar numa graduação, numa licenciatura, né, é dar aula e é isso, né? Conseguir ser contratado na escola, muitos vão para o caminho ali de dar aulas particular, enfim, e aí hoje a gente vai falar sobre essa possibilidade. A questão é que esse mercado, ele é um mercado novo e, coincidentemente, ele tem buscado muito a profissão, o pedagogo, né? Por ser o profissional que atua diretamente com crianças de educação infantil e fundamental 1, né? Porém, tem tido bons resultados, né? Êxito também nessa área, nessa nova área. Professores com graduação em letras, né? Que também vão acompanhar essas faixas etárias. Professores com graduação em matemática, né, que assumem geralmente as disciplinas de exata nas escolas. Enfim, então tem formações diversas, de inglês inclusive também. Mas enfim, não significa que também são só essas formações. Professores de áreas diferentes, né? Temos professores hoje de geografia atuando nessa área, professores de história. Como eu disse, a questão é ter a mente aberta, né? Ser aberto para as novidades, principalmente pela realidade hoje que a gente fala. Porque por muitos anos a educação nunca teve uma inovação real, assim, algo que transformou a educação, o modo de ensinar, né, o modo das crianças aprender, até surgir as tecnologias, né? A gente sabe que hoje, inclusive, é um desafio para muitos professores já com anos de carreira, né? Então as tecnologias chegaram para desafiar o professor. Falamos de gerações, né? Geração X, geração Y, geração Z, mas a questão é que o que afeta, o que muda o perfil dessas gerações, o que muda o processo de ensino-aprendizagem nas escolas é o contexto, né? São as circunstâncias, é o que hoje essa geração tem, né? O que as gerações têm tido. Eu, por exemplo, geração da década de 90, né, não somos como essa geração porque não tínhamos naquele momento os recursos, né, as ferramentas, as tecnologias que essa geração tem, senão seríamos da mesma forma. Então, não atribuímos ao perfil das pessoas, né, das crianças, né, que nascem nessa geração, né, porque, né, como diz, nós somos fruto do meio, né? Então o meio hoje que nós vivemos com redes sociais, com muita informação e com tecnologia, não tinha como não alterar, não afetar, né, isso que a gente está falando.
e, consequentemente, afeta a nossa rotina escolar, né? Afetou a escola, né? Afetou a educação, então afetou as crianças, né? Então, nós que trabalhamos com crianças, nós buscamos nos adaptar, né? Trabalhar com essas tecnologias, tê-las ao nosso alcance. Tem professores que ainda não, né? Tem professor que quer goela abaixo, como se diz, né? Que as crianças aprendam, entendam da forma como nós aprendemos lá no passado. E o que a gente sabe é que a gente precisa se adaptar, né? Hoje, inclusive, indo para uma escola à tarde, ouvindo no rádio uma entrevista, um profissional dizendo sobre a inteligência artificial, né? Quantos de vocês, até as escolas, têm buscado muito preparar os professores, que as crianças já conhecem, né? Eles já entenderam, hoje eles têm essa informação mais rápida, e é algo interessante, é tecnologia, né? Então o professor tem que ir atrás de se atualizar também, principalmente porque a inteligência artificial tem sido uma ferramenta que ajuda o professor no dia a dia, ajuda o professor desde o planejamento, enfim, a melhorar a qualidade ali das suas aulas, se bem usado, né? Tem professor que não tem tanta essa preocupação, e tem professores também que não estão preocupados em aprender. Mas ouvindo lá um profissional falando sobre a inteligência artificial e aquela pergunta clássica, né? As tecnologias, né? Agora, por exemplo, a inteligência artificial, os robôs vão substituir as pessoas, né? Nas indústrias. A gente sabe que não, né? A gente sempre soube que isso não vai acontecer, mas é fato que muitas profissões sim, né? Não é que vão deixar de existir, né? Vão ser extintas, mas precisaram passar por um processo de adaptação. Tanto que existem as pessoas ali que operam essas tecnologias. E o profissional falava, inclusive, sobre aulas de inglês. A aula ali que eu peguei, já estava no meio da entrevista, uma plataforma que a pessoa já aprende inglês sozinha. A inteligência artificial, né? A inteligência artificial consegue reconhecer ali o áudio, né, da conversação e corrigir, né, coisa que hoje um professor faz. Então, deixando no ar ali aquela questão do professor de inglês ser substituível em breve. Né? E a questão é que aí o que, né, se falava ali é que isso não ia acontecer, até porque a inteligência artificial ela precisa ser treinada, ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser ensinada, e quem faz isso vai ser o professor de inglês. A questão é que sim, aí quem vai perder o espaço vão ser os professores que não dominam essas tecnologias, os professores que não conhecem, não sabem operar, né? Vão reduzir a quantidade de professores de inglês? Pode ser que sim, mas haverá espaço para todos desde que você domine. Não sabe, não quer aprender, não tem interesse, acha que isso não é importante? Sim, aí sim esse professor ou qualquer profissional de qualquer área que não esteja aberto a essas novas tecnologias vai estar correndo risco, né? Infelizmente. E isso é evolução, isso acontece, isso sempre aconteceu. O que acontece é que hoje isso caminha num ritmo, né, mais acelerado. Mas cabe nós, né, como dizia Charles Darwin, né, na natureza se dá melhor, o mais adaptado, né? Não é o mais forte ou mais fraco, mas é aquele que se adapta melhor, né? Então nós precisamos ter a capacidade de adaptar ao meio, como a gente faz em muitas coisas, né? Não é diferente da nossa profissão, né? Então, a partir do momento que a tecnologia chegou nas escolas, né, na realidade hoje sala de aula já é um dilema aí. Muitos de vocês em suas cidades, seus estados, leis sendo reanalisadas, né? Leis sendo criadas para proibir o uso do celular em sala de aula. Então é porque isso realmente tem sido uma preocupação, né? Tem sido um potencial problema, principalmente quando não usado da forma correta, né? E principalmente quando restrito das crianças, né? Porque eles nasceram com acesso a isso, né? E aí o ambiente se torna hostil com a ausência disso, enfim, né? Passa a ser proibido, enfim, aí é um outro dilema, outra conversa para um outro assunto. Mas a questão é que a gente está falando de uma nova área, né, que as escolas, inclusive quando começou a implantar, vou até citar aqui escolas particulares, né, inicialmente, que tem mais autonomia, não depende de autorização, né, escolas públicas a gente sabe que não se implanta nada muito fácil, depende de aprovações, depende de licitações, mas as escolas particulares que já implantam esse novo mercado, eles começaram arriscando com profissionais de áreas de tecnologia. Então, por exemplo, profissionais da área de sistemas de informação, estou deixando no ar, está implícito ainda, eu vou dizer daqui a pouco que área é essa. Tá? Mas acreditava-se que o profissional da área de tecnologia, de análise de sistemas, fosse o melhor perfil. Né? E o que acontece é que no dia a dia essas escolas passaram a ver que não estava dando muito certo. Né? Então, assim, é um mercado ainda que o professor que se preparar, ele vai estar na frente porque as escolas estão descobrindo ainda. E o que as escolas já descobriram é que para essa área, o melhor perfil, o melhor professor
é o professor com a licenciatura. Com a licenciatura, talvez com experiência, né? Se já tiver, tudo isso acaba sendo diferencial. O mercado de trabalho sempre funcionou assim, sempre vai funcionar, né? Experiência conta pontos, mas como é um mercado novo, né? A formação em pedagogia, o tato, a didática, a visão, né, do desenvolvimento infantil, como acontece, é um fator crucial e é o que tem dado certo, tá? Tudo isso que eu estou falando, tá, é realidade já aqui pra gente, na nossa cidade, né, na nossa rotina, e eu vou apresentar já já. Então, o pedagogo tem ganhado um espaço que ele ainda não conhece, ou licenciado em letras, matemática, como eu disse, né, com licenciatura em qualquer área, que tenha experiência, que saiba lidar com crianças, né? Tem sido o perfil que as escolas têm encontrado como de melhor do que profissionais da área de tecnologia, para ensinar tecnologia, né? E aí a questão é encontrar esses profissionais, esses pedagogos que sabem lidar com crianças, né? Que têm esse tato, essa didática, esse domínio de sala de aula, né? Isso era um grande problema, né? O domínio de sala de aula com profissionais não licenciados, e as escolas têm arriscado, mas ainda com bastante dificuldade por ter que treinar, por ter que ensinar, e é um mercado também que as escolas, né, não é a zona de conforto das escolas. Então, isso aí tem sido um problema. E aí, passou-se a ser um extra, né? Algumas escolas, por exemplo, hoje, inclusive, o assunto que eu estou dizendo, já está fazendo parte do currículo, né? Em alguns casos são atividades extracurriculares, em alguns casos são atividades curriculares mesmo, que as escolas trabalham ali, algumas vezes improvisando, algumas vezes contratando metodologias, né, de outros sistemas de ensino para isso, mas como não é ali ainda uma prioridade do sistema escolar, né, da escola, do currículo, né, português, matemática, história, geografia, ciência, aquela coisa toda, as escolas têm, assim, vivido experiências, algumas positivas, outras negativas, mas geralmente com muita dificuldade, às vezes com muito custo, né? E o que eu quero aqui, né, é apresentar esse mercado para que você possa ser essa opção para as escolas, para que você possa se apresentar para esse mercado e se preparar, né, para você ter um sucesso. Nem todos têm a oportunidade de pegar um mercado como esse que a gente está falando, um mercado no momento de implantação como esse, né? Porque muita coisa que a gente conhece, a gente já existia, a gente aprendeu, né? E hoje estamos nesse mercado. Mas isso que a gente está falando é um mercado realmente que está em início, principalmente para esse profissional, tá? E eu quero citar nesse momento aqui, né? Muitos já estão aí pensando, o que é isso que ele não fala logo, que coisa. Alguns aí já deduzindo, tá? Mas esse mercado é o mercado da robótica educacional. Robótica educacional. Nesse momento, muitos vão pensar, não é para mim, tô fora, achei que era outra coisa, tal, que viagem, né, para pedagogia, para licenciatura, ensinar robótica. Robótica é coisa de outro nível, né? Mas é tudo que eu acabei de explicar para vocês. As escolas começaram contratando professor de robótica, professor formado em análise de sistema de informação, professor com experiência em programação, né? Mas essas pessoas têm o conhecimento técnico, têm o domínio técnico das ferramentas, mas não têm o tato com as crianças. Isso é o mais importante para qualquer escola, né? O professor colocou um professor ali sem experiência com crianças, sem, inclusive, visão de trabalhar com crianças, né? Para ensinar algo no dia a dia, né? Imagina, um professor de robótica, assim como um professor de ciências, de matemática, de português, e esse cara não era licenciado, né? Essa pessoa não tinha licenciatura, né? Inclusive, então, as experiências que as escolas teve eram o quê? Que não estava dando certo, os alunos estavam reclamando, os pais não estavam vendo aprendizado, então não deu certo. Até que hoje o professor pedagogo tem sido o melhor perfil para trabalhar, exatamente por tudo que eu estou dizendo para vocês, né? São professores que se formam, aprendem como funciona o processo de ensino-aprendizagem, né? Como trabalhar com didática, né? Ensinar o conhecimento. As pessoas, né, bacharéis, com conhecimento técnico em suas áreas, eles não tiveram nenhum momento que aprender a transmitir o conhecimento. É o diferencial do professor, né? E o professor pedagogo, né, é um professor que consegue facilmente, inclusive, se preparar para aulas de robótica. Claro que o erro é onde as escolas tentam improvisar, né?
E aí eu vou antes fazer um parênteses aqui em relação à robótica, por quê? Falando sobre a robótica, né? Só para eu não me perder, daqui a pouco eu fio da minha área. Depois eu vou continuar sobre o professor, o pedagogo, né? Ser aí um bom perfil capaz de dar aulas de robótica. Até então a robótica, a maioria de vocês deve ter ouvido falar em algum momento, né? Até que uns 2 anos atrás, né? Estava em discussão até na Câmara, não sei se chegou no Senado, projeto de lei para implantar aula de robótica dentro do currículo escolar, do ensino médio, enfim, do fundamental. Então, iria se reformular a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né? Hoje as escolas, inclusive, trabalham, as escolas a nível de ensino médio, né? Trabalham ali os itinerários formativos, né? Temas voltados sempre no formato extracurricular, né? Educação financeira, tecnologia, né? Enfim, aí hoje em dia tem escolas como a rede SESI e Senai que tem ali o ensino articulado, né? Aliás, acho que é esse o nome, né? Que a pessoa faz ali o ensino médio e um curso técnico, né? Paralelo. Aquela questão da pessoa ter ali no ensino médio, isso é a reforma do ensino médio, trabalhar com conteúdos, né? Escolher conteúdos do ensino médio que fosse, né, estivesse na linha ali da área em que ela queira ali depois se formar, fazer uma faculdade. Então, nesse momento a robótica ela veio como um tema muito forte, até porque é uma realidade hoje do mercado, é uma realidade das indústrias, né? É uma realidade do dia a dia no mercado de trabalho e envolve tecnologia, né? Coisa que evolui a cada momento. E então a robótica ela tem sido, né? Então eu posso estar chovendo no molhado, mas muitos de vocês sabem, né, que as escolas implantam robótica. Hoje em dia tem escolas públicas dando robótica. Mas assim, como não é algo formalizado dentro do currículo, né, da LDB, o que acontece? Pega-se um professor de matemática, um professor de física, um professor de química, alguém ali na escola que tope dar aula de robótica, né? E geralmente, né, algumas vezes dá certo, né? Aquele professor que quer, aquele professor com sangue no olho, vai estudar para ensinar as crianças, né, com amor, né, com propósito, né, e é algo interessante, né, ele tem que ter o mínimo ali de afinidade, mas geralmente não vai muito tempo, até porque não é a área, não é a zona de conforto do professor. Os professores não são formados para dar aula de robótica, essa é a grande questão. A mesma coisa você pensar, você professor de matemática, ter que ensinar literatura, gramática para crianças, né, e vice-versa, né? Você sabe que muitos até já fizeram isso, em algum momento teve que quebrar um galho na escola, sabe que geralmente não dá muito certo. E na rede privada não muda muito, né? Mas pode contratar um professor de robótica, mas não existe. Por enquanto não existe. Essa é a questão que estamos aqui hoje falando. Não tem professor de robótica. Existem os profissionais das áreas de tecnologia, como a gente está falando. Mas não existe uma formação, uma graduação em robótica educacional. Lembrando que a gente está falando de robótica para crianças, tá? Não é a robótica, né? Existe curso de robótica, curso de... esses dias eu me falo que parece que tinha sido distinto, mas aquela área da mecatrônica, né? Então, áreas que formam profissionais adultos na área da robótica. Mas não é isso que a gente está falando, a gente está falando de robótica para as crianças. Né? Por quê? Porque a robótica tem esse propósito de desenvolver crianças, tá? O propósito de ensinar robótica para crianças, quando eu digo crianças, é desde a educação infantil até ensino médio, né? Menor de 18 anos são crianças. Então, para que ensinar robótica? Claro que os maiores vão aprender ali conteúdos técnicos, né? Conteúdos técnicos da área de robótica, tecnologia, né? Conteúdos de física, né? Circuitos, enfim, né? Mecânica, eletrônica, né? A parte de tecnologia, programação, por exemplo, mas isso é a nível de ensino médio e fundamental 2. Né? Por isso que desde o início eu estou falando aqui, educação infantil e ensino fundamental 1, né? Crianças aí até 10, 11 anos ali no máximo, né? 5º ano até 6º ano. Porque a robótica para essas crianças vão se introduzi-las nesse universo da tecnologia, né? Da robótica, mas a robótica ela é muitas vezes inclusive considerada como uma metodologia, né? Quantas vezes você, professor pedagogo, teve que né? Teve que aprender ali uma dinâmica de uma outra área para você ensinar um conteúdo de matemática, né? Um conteúdo de ciências, né? Você teve que pesquisar ali, estudar, por mais que exista essa formação e esse preparo, mas a gente está se atualizando, trazendo coisas novas, então muitas vezes a gente precisa estudar. O professor pedagogo, que é mais generalista, né? Trabalha alfabetização, até introdução de conteúdos ali no Fundamental 1, ele vai buscar isso para ensinar. Então,
às vezes a gente já está, inclusive hoje se fala muito das metodologias ativas, né? Metodologias que colocam o aluno ali no centro do processo de ensino-aprendizagem. A robótica ela faz isso por si só. Né? A robótica, primeiro que já existe aquela abertura das crianças de aprender. Falou que robô é algo interessante, né? Transformers, Bobobir, se fala, hoje a maioria das pessoas conhece esses termos todos, né? São robôs aí do universo das crianças. Então falou que a robótica, ó, por que as escolas privadas estão à frente? Né? Porque a escola privada visa além, né, de ali uma qualidade no ensino, né? Para que tudo isso? Porque visa o lucro, né? Escola privada, escola particular, o pai paga ali uma mensalidade, a escola no final ali pretende dar lucro para os donos, né? Então, o que é vantajoso? Ter o máximo de alunos possíveis, né? E a robótica traz, né? Esse período de matrículas e rematrículas aí, a escola que oferece robótica ali, né, como atividade extracurricular ou curricular, é um grande diferencial, né? Se eu falar para vocês aqui, ó, porque eu confesso que meu telefone está aqui na gravação, mas eu mostrarei para vocês hoje uma mensagem sexta-feira de uma diretora de uma escola privada aqui me procurando, ó, que a gente esteve lá na escola, conversamos pessoalmente, ó, tá confirmado para janeiro, né? Já coloquei aqui na matrícula, né? Os pais já estão sabendo que vai ter robótica, já prometeram robótica lá na escola particular, né? Então a escola que a gente vai começar com robótica em janeiro. A outra me mandou hoje, a escola que a gente estava tendo esse ano, por algum motivo eles pararam de ter, não deu certo, teve um problema lá interno. E já mandando mensagem, quer negociar valores, né? Do ano que vem e tal, como que a gente pode fazer, né? Chorando ali o desconto, enfim. Então, as escolas particulares têm muito essa preocupação. E aqui eu quero voltar naquele tema inicial que eu falei para vocês. Então, a robótica ela tem sido utilizada como uma metodologia para você ensinar um monte de coisa. Né? Com a robótica a gente ensina matemática. Com a robótica a gente ensina ciências, com a robótica a gente ensina inglês, com a robótica a gente ensina muitos conteúdos do dia a dia, né? Conteúdos do currículo, né? Da base curricular, além de com a robótica a gente trabalhar muitas habilidades e competências. Né? Então, para o professor pedagogo que alfabetiza e trabalha até um fundamental 1, ensina aqueles conceitos iniciais ali de áreas diversas, né? Português, matemática, ciências, história, geografia, igual a gente está falando. Esses professores também são responsáveis por desenvolver a personalidade e o caráter dessas crianças. Né? Mais do que a educação que eles recebem em casa, né? Boa parte do tempo, né, da vida das crianças, eles passam na escola. Né? Hoje em dia, escolas integrais, então muitos de vocês pode ser que vivem essa realidade. Então ali a gente trabalha coisas, né? Momentos, experiências com as crianças, que em casa eles não vão ter essa experiência. Né? Que é a questão do quê? De se relacionar com as outras crianças, de se comunicar com as outras crianças, de trabalhar em equipe ali para construir algo, para solucionar problemas. Né? Então a gente sabe que tudo isso está voltado para capacidade, para habilidades que variam. Né? Tem crianças que desenvolvem mais algumas, tem crianças que desenvolvem mais outras, tem crianças que têm mais dificuldade com algumas, tem crianças que têm mais dificuldade com outras habilidades. Né? Mas a robótica ela ajuda demais. Inclusive na educação infantil, né, pode até parecer estranho, nossa, crianças de 3, 4 anos já tendo robótica, né, para eles é mágica, é robôs, é montar um monte de coisa, mas eles estão ali vivenciando experiências que outras atividades não iriam muito proporcionar para eles. Né? Então, o objetivo da robótica é esse. Né? Então, isso aí a gente trabalha, né, na formação, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí o que acontece? O professor pedagogo, né? Agora dá para entender um pouco mais por que o professor pedagogo. Imagina tudo isso, né? A gente trabalhando ciências, português, inglês, matemática, né? Conceitos nessas áreas e desenvolvendo habilidades com um professor com graduação em sistemas de informação. Né? Eu estou falando de áreas que hoje são muito bem sucedidas no mercado, tá? Mas não na área de ensino. Tá? Não para trabalhar com ensinar crianças. Inclusive, esses profissionais, às vezes, até se especializam em docência para dar aula para adultos, né? Adolescentes, talvez ensino médio, nem ensino médio eu nunca vi, geralmente é licenciados, né? Mas para nível superior, né? Então faz uma graduação, por exemplo, em docência universitária, uma pós-graduação, e ele está apto ali para ensinar aquilo, né? A nível, né, superior de graduação, mas crianças não. Criança precisa ter licenciatura, precisa ter formação pedagógica, precisa ter formação didática. É o que a gente chama de processo de ensino-aprendizagem, transmitir o conhecimento. Né? Então, o pedagogo tem sido o melhor perfil. A questão é que o pedagogo nunca viu esse mercado como uma realidade como hoje. Né? Então,
Hoje existe e aí existe a questão do professor pedagogo da área de pedagogia ou de letras. Estou repetindo sempre pedagogia, mas quando eu dizer pedagogia, entende-se letras, matemática, enfim, né, todas essas áreas. Até biologia, tem professores biólogos, né, ensinando robótica nas escolas hoje. Desculpa, mas aí é onde eu quero chegar. Pensa comigo. O nível que crianças de educação infantil e fundamental 1 aprendem não é nível de um professor, mesmo que nessas áreas de licenciatura não possa aprender. Tá? Então, eu falei de trabalhar habilidades e competências e falei de trabalhar os conteúdos da base curricular desses níveis de ensino, fundamental 1. Né? Então, o que o professor vai fazer é o quê? É aprender e utilizar a robótica como uma metodologia para ensinar algum conteúdo. Então, não são aulas de robótica, vamos construir um robô. Então, é muito mais do que robôs. A robótica é trabalhar habilidades, competências e conceitos mesmo ali. Isso caminha junto, né? A gente costuma dizer que as aulas de robótica elas são alinhadas à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Não são aulas isoladas, não são aulas perdidas, né? Aulas só para falar que tem robótica. Né? Então, as escolas que fazem isso vão para um caminho errado. Né? Então, hoje o que a gente entende é que esse perfil do professor pedagogo ele tem total capacidade de aprender, né, como ensinar, né, aprender aqueles conceitos básicos, né, assim como ele aprende diariamente para ensinar outros conteúdos, né, então ele vai aprender e utilizar a robótica como metodologia, tá certo? E aí onde surgiu aí a nossa proposta, né, eu tô sem uma duração aqui, mas eu até falei que ia ser rápido, aliás, achei, né, já tá com meia hora quase. A gente criou a nossa formação de professores, né, em robótica educacional. Isso baseado em nossa experiência, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês, isso foi percebido no mercado de forma estratégica. A gente fez essa leitura, tá? São 5 anos, né? Os últimos 5 anos a gente tem atuado, né, com robótica educacional nas escolas. A gente tem avaliado a procura, vendo o que as escolas querem, o que eles sentem, o que eles não sentem, o que eles estão buscando e as dificuldades que eles têm. Né? Então, há 5 anos atendendo escolas com robótica educacional, de todos os níveis, inclusive, né? Escola pública, escola particular, nós criamos uma formação de professores de robótica educacional, algo que ainda não existe. Né? Se eu falar para vocês, recentemente começou a surgir, né, umas pós-graduações, algo mais avançado, para a área que, como pós-graduação, ela não vem de forma estratégica para o mercado de trabalho. Ela vem como uma formação teórica, né? Para o professor ali ter uma certificação, né? Que são muito bons, né? Instituições aí reconhecidas pelo MEC, a nível de pós-graduação, existe, mas para ensinar o professor da aula de robótica. É muito perfil que eu digo para vocês, para que você, que já dá aula de, né, pedagogo, né, já tem turmas na escola, aprenda para dar aula de robótica, tá? E o que a gente quer fazer aqui além de, né, você já é da área, a gente quer que você tenha isso como uma opção importante e estratégica no mercado, como eu disse lá no vídeo, agir de forma estratégica, ou seja, de forma de ter resultados, tá? Então, essa formação, ela mais do que te ensinar a ser um professor de robótica, né, o que fazer, o que ensinar, como trabalhar com robótica com as crianças, o que é a robótica, como alcançar todos esses resultados que eu disse, né? A gente conseguir ensinar conteúdos, né, da grade curricular com robótica e desenvolver as crianças, né, personalidade, enfim, com a robótica. Mais do que isso, a gente ser um professor empreendedor na aula de robótica, aliás, dando aula de robótica. Então, por exemplo, professores hoje que têm muita dificuldade de entrar no mercado por falta de experiência, né, por estar recém-formado, a robótica vai abrir portas. A escola vai ver que você, nossa, eu não achei ninguém dar de robótica, né? Você dá de robótica, né? Você sabe. E aí, por exemplo, nossa formação vai ter um certificado, né, final, você vai receber com esse preparo. Então, nós vamos te ensinar a dar aula de robótica com qualidade, com sucesso, para a escola ali falar, nossa, a robótica revolucionou a nossa escola, né? E, mais do que isso, transformar numa fonte de renda. Até melhor do que hoje muitos professores ganham como CLT, porque nesse caso você não vai ser seletista, tá? A escola não vai te contratar com carteira assinada, né? Eu quero dizer, se for escola pública, é o famoso contrato, né, de comissionado,
né? Escola particular vai te contratar como prestador de serviço, tá? Esse é o grande diferencial para a escola, né? Eles não querem ter um professor ali que é da grade, gastando um tempo que ele poderia ser professor das disciplinas dele, e a escola gastando a mais com ele, de repente por carga horária, se paga por hora aula, para dar aula de robótica, né? Então ele vai te contratar para você prestar esse serviço, tá? E aí toda essa orientação a gente vai passar lá na nossa formação, tá? Eu até preciso me policiar aqui para não adiantar muito, mas o que nós vamos fazer na formação é fazer com que você saia no final, aí eu vou adiantar, tá? A duração da nossa formação é uma duração de uma semana, tá? De segunda a sexta. Você vai sair dessa formação com o passo a passo, o roteiro, né? Eu quero te ensinar não só a ser um professor de robótica, como outras formações, outras pós-graduações fazem, né? Às vezes até de forma teórica. Quero te ensinar a ser um professor prático de robótica e ser um professor que vá fazer da robótica uma ótima renda, né? Foi o que a gente conseguiu fazer, né? Ah, mas por que então que hoje vocês estão ensinando, né? Então, não, hoje mesmo eu dei aula de robótica. Eu estava na escola agora à tarde, outra escola pela manhã. Então a gente atua. A questão é que quando a gente essa atuação na robótica, em algum momento ela alcança um limite. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade hoje, a gente já atua em 100% das escolas de todos os níveis, né, de todas as naturezas, pública ou privada, já atingimos, né, e nesse momento resolvemos, né, até com a nossa experiência, compartilhar com outros professores para que vocês possam na sua cidade. Eu não vou na sua cidade, eu não vou expandir ao ponto de ir na sua cidade fazer isso, né, ganhar dinheiro na sua cidade, né, mas a gente vai ensinar você a como fazer isso na sua cidade. Você atuar, ser aquele professor de robótica que as escolas estão procurando, tá? Então tudo isso a gente vai ver na nossa formação, que vai durar aí uma semana de segunda a sexta, nesse horário, às 7 horas da noite. A gente vai, a cada dia, faço um assunto diferente, sempre prático, tá? Eu vou estar aqui, eu vou ser o professor, né, da formação, vou estar aqui com materiais, tudo, tem gente que perguntar, mas esses materiais eu tenho que comprar, né? Como que eu vou ensinar se eu não tenho essas coisas? Não preocupa com isso. Não preocupa com isso. Até porque eu vou te ensinar a você ter uma situação financeira passível de adquirir, né, alguma coisa, mas não é o caso, tá? A gente nem vai precisar. Então eu vou te ensinar a entrar nesse mercado sem gastar nenhum centavo. Ou seja, que outro mercado a gente consegue fazer isso? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que investir, né? Tem que ter um capital, alguma coisa ali para começar. Vou te ensinar a começar sem gastar nenhum centavo. E em janeiro, tá? Em janeiro, daqui a menos de 60 dias, a gente já está faturando, tá? É o ano letivo da escola, começa em janeiro, né? As escolas já começam a ter aulas públicas, começa até mais cedo ali em janeiro, né? As escolas particulares já recebem, inclusive, ali matrícula e primeira mensalidade desde janeiro, tá? Então, eu vou te ensinar a estratégia como você atuar nesse mercado, e de forma estratégica, né? Um passo a passo, um roteiro, o que você precisa fazer hoje. Vamos supor que começasse hoje a nossa formação. O que você precisa fazer hoje, amanhã, depois, semana que vem, até no dia 31 em dezembro, né? Que as escolas ainda estão lá, estão de férias, mas as secretarias estão funcionando, estão abertas. O que a gente precisa fazer? Tá? Eu vou te ensinar, aí a gente vai ter esse acompanhamento, né? Aí outros vão querer, mas vão ter interesse, tipo, mas que aula que eu vou dar, né? Então a gente vai ter um outro suporte, outro acompanhamento. Então, muito dentro da realidade hoje do professor, né? Eu quero te convidar para essa formação, uma formação online que a gente vai fazer por aqui. É uma formação rápida, né? Então ela é objetiva, eu preciso te preparar para você em janeiro já começar a ganhar dinheiro, tá? Vai começar agora, ninguém vai te pagar nada agora, né? Mas você deixar tudo pronto, assim como eu já mostrei para vocês que eu estou recebendo no WhatsApp lá, né? Só de sexta-feira para hoje foram duas pessoas, 2 diretores, né, de escola me procurando, porque eles estão fazendo matrículas nas escolas. Então, eles estão fazendo anúncios patrocinados, tráfego pago, estão divulgando o que a escola tem. No caso das particulares, né, que eu estou dizendo, as públicas também, né, já criam o seu programa de ensino para o ano que vem, seu calendário escolar. Então, é o momento, tá? Se passar, não dá mais tempo. Se passar, vai ficando tarde, né, já diminui. Mas lá no vídeo você fala de 10 mil. Nossa, mas aí não consigo ver onde vai ser. É possível, sim. É possível, e eu vou te provar na formação, tá? Se na formação você fizer a formação e não entender, mas tá aí onde que eu vou conseguir os 10 mil, tá? Eu até te devolvo o dinheiro, né? Da matrícula, né? Que eu vou explicar daqui a pouco. Né? Uma formação particular, nós vamos oferecer essa formação, tá?
mas eu vou te ensinar como faturar a partir de 10 mil, tá? Quer dizer, então, que você vai ganhar 10 mil reais a partir de janeiro? Aí tá na sua mão, né? Eu vou te dar as ferramentas, te ensinar como... Ó, sou professor, tá? Não sou coach, não sou profissional da área de marketing, tá? Mas eu vou te ensinar o que eu sei, vou te ensinar o que a gente fez esse ano, a gente vem fazendo há 5 anos, né? Fazendo da robótica uma fonte de renda, tá? Então, isso vai acontecer ainda esse mês, tá? Deixa eu só conferir aqui a data certinho, tá? Só um minutinho. Nossa formação está prevista para acontecer na última semana desse mês, tá? Do dia 24 ao dia 28 de novembro. São 5 dias, de segunda a sexta. Por que está prevista? Porque ela pode ser antecipada, tá? A quantidade de vagas é limitada, né? Por ser algo técnico e ser a primeira turma dessa formação, tá? Então, pode ser que a gente encerre, porque a gente não quer oferecer, né? Imagina, eu disse para vocês que a gente está com a primeira turma começando, não queremos pecar na qualidade. Então, são poucas vagas, né? Para a gente consiga fazer um acompanhamento. Como eu disse, não é só ensinar e se vir. A gente vai dar um suporte, a gente vai dar um apoio, a gente vai acompanhar, né? Esses professores que toparem entrar para esse mercado, tá? Volto a dizer, né? Aqui a gente trabalha nesse formato, são professores com graduação em pedagogia, a maioria deles já dando aula de robótica. E aí o que acontece? Se a gente colocar muita gente, a gente vai, né, não vai... A gente quer, de repente, ter outras turmas lá no final do ano que vem, né? Mas enfim, para quem quer começar em 2026 tem que ser agora. Então, se a gente fecha a quantidade de vagas dessa turma, tá? Antes, a gente faz contato com todo mundo, ó, a gente vai começar tal dia, tudo certo? Se tiver todo mundo ok, a gente começa, se não, fica para essa data, tá? 24 a 28. É período de encerramento em muitas escolas, mas enfim, tudo vai ser conversado e negociado, tá? Se a maioria, de repente, 100% ali não pode, a gente joga mais uma semana para frente, a 1º de dezembro já é férias, mas a gente quer oferecer antes possível, o máximo possível. Então, o interessante é que a gente fechasse isso antes, porque imagina que, ó, hoje é segunda-feira, se nessa semana você aprende, né, pega a técnica, pega os materiais, pega os cronogramas, né, tudo que você precisa, semana que vem, ou essa semana mesmo, já tem pessoas aí já construindo, né? Tentando aqui não soltar nenhum spoiler, né? Mas tem pessoas ali já garantindo seu resultado para o ano que vem, tá? Então, quanto mais cedo, melhor, tá? Então, essa formação vai acontecer a partir do dia 24, a previsão, podendo ser antecipada se a gente fechar as vagas antes, tá certo? Valores, deixa eu ver se chegou na parte de valores ou se tem alguma outra coisa para passar para vocês. Não, é isso. Tá? Então, do dia 24 ao dia 28, né? Encontro sempre às 19 horas. Nada que vai passar a noite toda, tá? Então, não preocupe. E é online, né? Você pode ir jantar enquanto vai participando da live aí. Quanto a valores, tá? Como que funciona? Primeiro que eu estou te preparando e garantindo que você pode ter, né? A gente sempre deixa claro, não você terá, mas você pode ter se você fizer, não, cumprir o cronograma da forma como a gente propõe, né? Você vai ter uma renda muito alta, né? Eu falo de 10 mil a partir de 10 mil, mas aqui nós, aqui na unidade, né? Eu não citei isso lá antes, né? Nós representamos a instituição Conecta, sendo profissional, né? A gente já trabalha há 5 anos aí com robótica educacional nas escolas. Não é 10 mil que a gente fatura, né? Com a robótica, é mais do que isso, né? Então a gente fala a partir de 10 é porque é o mínimo possível que você pode fazer, tá? E a gente vai te ensinar ferramentas para que você possa escalar isso, né? Dobrar, triplicar, né? É possível fazer isso, dependendo da cidade, tá? Dependendo da estrutura da sua cidade. Mas nós vamos ensinar todo esse procedimento, tá? E considerando que é uma técnica, é uma área que já é uma realidade, né? Tudo que eu estou falando, né? Não dá aqui agora, somente para os que vão ver essa live depois, né? Interagir, ouvir mais de vocês, mas eu tenho certeza que muitos de vocês sabem que a robótica já é realidade em muitas escolas, né? Isso é bastante palpável, tá? É real o que eu estou passando para vocês. Inclusive, mesmo para os que vão assistir essa live depois, eu estou aberto, né? Vou deixar os contatos aqui da escola, da secretaria, para que vocês possam tirar dúvidas, né? Fazer contato com a secretaria ou comigo mesmo, se precisar, para que a gente deixe bastante claro aí sobre essa possibilidade, tá?
Valores, a gente dividiu em lotes, tá? Então, a gente está com o primeiro lote das inscrições para essa formação de professores no valor de, à vista, R$ 299,90. Então, a ideia, por ser uma primeira turma e aquela insegurança, não é jogar algo também muito alto, tá? Esse treinamento, essa formação, né, ela foi avaliada no valor de R$ 1.489, tá? E a gente ia parcelar 10 vezes, enfim, né? Bastante possível para professor. A gente resolveu fazer isso nesse primeiro lote e esse valor à vista, tá? Porque se a gente parcelar, aí o valor já sobe um pouco, a gente sabe tudo que, né, parcela ali tem taxas, enfim. Mas aqui no parcelamento, são 12 vezes de R$ 35,69 no cartão, né? Se você quiser parcelar no cartão, né? A única possibilidade de parcelamento é no cartão. Vai subir um pouco, então você vai ver que já não vai dar mais R$ 299,90, né? Vai dar 300 alguma coisa ou 400 e pouco, se eu não me engano. Aí vai ser parcelado, você vai pagar R$ 35,00 por mês, tá? Em 12 vezes. Isso para as matrículas do primeiro lote, tá? Que são poucas. Então, são para os que começarem a fazer a partir de hoje, 3/11, 3 de novembro. Se eu não me engano, aí é porque é a quantidade de vagas, então não posso nem falar, vai ser até amanhã, ou até depois de amanhã, ou até sexta-feira, que aí depende da quantidade de vagas, tá? Preenchidas. O segundo lote ele já é maior, quando a gente finalizar essas vagas nesse primeiro lote, tá? Volto a dizer, então não é por tempo, né? Então vai fazer contato, dependendo se você demorar hoje, essa proposta é para 3/11, tá? Então você sabe que, por exemplo, muitos dias, né, já foi embora o primeiro lote. Ou quem sabe a gente consegue alguma coisa aí, né? Enfim, aí tudo vai ser conversado lá na secretaria. O segundo lote vai sair à vista 449, tá? Então, 299 agora o primeiro lote, são as primeiras vagas, primeiras matrículas. À vista, 299,90. Ou segundo lote, 449,90. Valores à vista, tá? O segundo lote, parcelado até 12 vezes de R$ 45,89. Tá certo? Então é isso, vai sair mais caro um pouquinho, mas vai parcelar, você vai pagar R$ 45,00 por mês no segundo lote, se você não garantir agora esse primeiro, tá certo? O ideal sempre aqui no à vista e no Pix, sempre é mais barato, né? Então, o primeiro lote que a gente fizer agora, entre o dia 3 até a gente conseguir finalizar aí essas primeiras vagas, tá? Vai pagar à vista R$ 299,90 ou até 12 vezes de R$ 35,69. Pode parcelar em menos, tá? 12 eu não quero também, eu quero em 5, né? Quero em 4, em 3, né? Já dá. Aí o pessoal vai calcular, vai diminuir, né, um pouco ali das taxas, para você finalizar logo. Tem gente que não gosta de jogar muito para frente, né? Então, esses são os valores de matrícula na nossa formação de professores em robótica educacional. Então, assim, hoje, pode ter certeza, você vai ser um dos primeiros professores de robótica educacional no mercado, né, com certificação e com estratégia, tá? Assim como muitas graduações aí, a pessoa tem um diploma, mas ou depende ali de ser contratado em alguma empresa, ou depende de passar um concurso, né? Ou, enfim. E aí, aqui, mais do que você se tornar esse profissional, nós vamos te ensinar como você ganhar mais, empreender, tá? Empreender. E é possível escalar, tá? É uma área que é possível escalar. Quem é da área de empreendedorismo sabe disso. Escalar é você multiplicar esses ganhos, tá? E a gente vai ensinar na formação como fazer isso. Então, assim, não é, eu digo lá no vídeo, marketing barato, né? Porque marketing barato é aquilo que promete coisas, igual coach, né? Enfim, promete coisas inalcançáveis, né? Ou que exige um esforço gigante, quase que impossível para você alcançar, tá? E aqui a gente está falando de algo palpável, tá? Algo que já é a sua realidade, né? Quantos professores já acordam hoje para dar aula às 7 horas da manhã? Aliás, acorda mais cedo, né? 7 horas da manhã já está na escola, dá até 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, só intervalo ali de almoço. E alguns ainda pegam ali um terceiro turno ainda, né? Numa escola ali para aumentar aí essa carga horária, ter uma renda maior. Isso aí na robótica, isso vai te dar ganhos muito maiores se você ter essa rotina, se você conseguir conquistar essa rotina, que é o que a gente vai te mostrar, que é muito possível, é a realidade, tá? Principalmente com a robótica, que é uma coisa é você chegar com o currículo, aqui sou professor, pedagogo, tem experiência, tantos anos em sala de aula, a pós-graduação, né? A maioria de vocês tem pós-graduação em didática superior, de ensino, educação infantil, né? Hoje em dia em autismo, né? Criança com TDAH, método ABA, enfim. Então, uma coisa é você chegar, né, procurando um trabalho, um emprego, hoje uma vaga para professor nessa área, dessa forma.
Outra coisa é você chegar como um professor especializado em robótica educacional. Hoje a gente tem professor nosso, que inclusive foi contratado, né, em escolas que estavam dando aula de robótica. E aí foi contratado como pedagogo, né, tem turmas e dá aula de robótica lá também, enfim. Então a gente vai te ensinar como fazer isso da forma correta, tá? Da forma como eu estou te falando, já pegou o estalo de um monte de coisa. Nossa, vai dar para fazer isso e tal. Você fez essa formação, já sei como fazer, tá? Mas vai por mim, aprenda da forma correta. Vai ser rápido, custo baixíssimo, tá? Garante isso já para janeiro. Não é, não, a gente errou, né? A gente já errou. A gente já era para ter feito isso muito antes, já era para alcançar o nosso êxito muito antes. A gente só vai conseguir agora em 2025, né? Então, o inteligente, né, como diz o ditado, aprende, errar para você aprender. Você pode aprender com os erros dos outros. A gente vai te ensinar a metodologia correta, a forma de você fazer isso de forma correta. E olha só, né? Por isso que parece muito apelativo, parece golpe, parece falsas promessas, porque a gente já está falando que em janeiro, né, você já tem tudo para ter resultado. Tá? E essa é a realidade, porque é em janeiro que começa o próximo ano letivo. Então as escolas estão nesse momento planejando o seu janeiro, né? O janeiro da escola. Então é onde você vai, né, ter tudo para alcançar esse resultado, tá certo? Se eu esqueci de alguma coisa, eu peço desculpas, a gente pode esclarecer depois em qualquer outro momento. A gente vai estar dando aí para 51 minutos de live, né? Eu era para ser bem menor, né? Mas acho que consegui ser o máximo esclarecedor possível, tá? Então essa live vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Podem perguntar por ali, pelos comentários, tá? E aí a gente vai disponibilizar também na legenda do vídeo os contatos, né? Vou colocar aqui, primeira coisa, né? Vamos supor que você já quer agora fazer sua matrícula, né? Antes, na verdade, eu vou informar aqui abaixo, olha só, isso aqui é o link para você saber um pouco mais, tá? É uma landing page que a gente tem da robótica, tá? Da robótica educacional. O que você vai aprender, né? O que se trata, né? O mercado da área de robótica educacional, né? Então, tem um encurtador de link aí, então, ó, bit.ly/formação robótica educacional, tá? Vai cair na nossa landing page, né? Você tem algumas informações ali, tem um link para o contato onde você vai poder fazer a inscrição, tá? O contato da secretaria, mas através desse link você consegue saber um pouco mais da robótica educacional, um pouco do que eu falei aqui hoje, tá? De forma bem resumida, não tem como colocar tudo ali, né? Você pode acessar aí por esse link, tá certo? E um outro link que vou disponibilizar para vocês aqui é esse daqui, ó. Se você já quer então garantir a sua vaga, já quer se inscrever, já quer deixar definido já esse valor, já colocar na sua agenda a data, você vai acessar esse outro link, ó. O mesmo encurtador aqui, ó, bit.ly, né? Assim como o outro, bit.ly/matrícula robótica. É um formulário, é uma pré-matrícula que você vai fazer. E aí, na sequência, a nossa secretaria vai entrar em contato com você, tá? A Yasmin e a Isabela, né? As duas secretarias vão fazer contato com você para efetivar sua vaga ali, explicar, tirar qualquer dúvida, tá certo? Eu sou o professor Anderson, sou quem vai ministrar essa formação, tá certo? Diz que tem certificado, né? Então isso vai para o seu currículo. É um fator agregador, né? Posso te dizer que, ao contrário de muitas outras áreas, é algo que vai, talvez, ali brilhar um pouco mais seu currículo em relação a outros, né? Por você ter essa certificação. Mas o mais importante, mais do que a certificado, tá? Você vai aprender como fazer, né, resultado, como fazer dinheiro sendo um professor de robótica educacional nas escolas, tá? É um mercado que, como eu disse, a maioria dos professores não sabe. E muitos de vocês, eu sei aqui, que vão no final falar, não, mas não quero. Não quero, é robótica, isso é difícil, não é pra mim, né? É tecnologia. Muitos de vocês às vezes já têm até dificuldade com isso, né, no dia a dia. Então é o momento de você virar essa página, como eu disse, né? Nunca vai deixar de existir os professores de todas as áreas, né? A não ser que ele não se adapte, né? A não ser que ele aprenda. Eu dei o exemplo do professor de inglês, né? O professor de inglês vai existir se ele conhecer de inteligência artificial para ele aplicar nas suas aulas, nos seus conteúdos, né? Nas suas atividades. Isso vai acontecer com a maioria, né, das áreas. Então é hora de você resolver isso e se tornar o professor que as escolas estão buscando hoje, tá? Então as escolas não querem mais professores dessas áreas. Hoje tem escolas que contratam sistemas de ensino, né, de robótica,
Inclusive uma que a gente vai começar já em janeiro, né? Já está fechada. É uma escola que até agora tinha um sistema de ensino que estava difícil, porque ensino, aí a escola pega um professor ali da escola para ensinar, treinar, manda alguns materiais, né? Mas é complicado a rotina para a escola, né? Sem contar que torna muito mais caro. Né? Então você vai ser um professor ali do quadro de professores da escola, né? Tá prestando aquele serviço. Igual tem escolas que contratam professor externo de inglês, vai contratar você professor de robótica. Enfim, a gente vai ensinar tudo sobre o vínculo, como que funciona, tá? E você garantir essa renda aí a partir de 10 mil, né? Vamos jogar que você não conseguiu 10 mil, né? Nossa, mas você está falando 10 mil é garantir. É 9 mil, é 8 mil, é 7 mil. É uma renda que você vai ter garantida, né, durante esse ano, se você fizer da forma correta a partir de agora, tá certo? Repito valores. Primeiro lote, tá? São poucas vagas, volto a dizer, para a gente não pecar na qualidade. Primeiro lote, à vista, R$ 299,90 à vista, tá? Ou parcelado em até 12 vezes de R$ 35,69, tá? Passou esse primeiro lote, né? Ainda vai ter ainda vaga, segundo lote, R$ 449,90 em até 12 vezes de R$ 45. Combinado? Sucesso a todos vocês que estão vendo esse vídeo ao vivo ou vão ver em outro momento. Se não for na robótica, né? Desejo os melhores votos aí de sucesso na sua carreira como professor. Né? Acho que não existe profissão mais digna, né? Claro que existem muitas profissões bastante dignas, né? Na área da saúde a gente vê, mas como se diz, até o profissional da área da saúde ele precisou de um professor. Né? Então é uma profissão que merece ser muito bem remunerada, né? Para nos dar uma tranquilidade financeira, uma qualidade de vida que outras profissões têm, né? Por reconhecimento. E desejo a vocês, né, todo sucesso, que se não for na robótica, que seja em suas áreas, né, que seja em suas oportunidades que batem a porta aí todos os dias. E se for para a robótica, vamos juntos, tá? A gente vai pegar na sua mão, não vamos largar durante o ano que vem todo, tá? Como eu disse, a gente vai ter esse suporte aí depois para a gente conseguir acompanhar, né? A gente não vai, né, como a gente faz com nossos filhos, né? Ensina e vai, né, e aprenda com o mundo, não. A gente vai estar com você enquanto você quiser. Tá certo? Até você realmente se tornar independente, né? E que é o que a gente quer, e você consiga depois caminhar sozinho, sozinha, tá certo? Sucesso a todos vocês, que Deus abençoe, estaremos disponíveis pelos contatos, ainda está o link aqui, ó, para a matrícula quem tiver interesse, tá? Voltar aqui rapidamente o link da nossa landing page, onde você pode ter mais informações, ó, bit.ly/formação robótica educacional, tá? A gente vai deixar o link aqui embaixo também. E o da matrícula, você já pode sim agora garantir a sua vaga, tá certo? Já tem datas para acontecer. No caso, é importante ressaltar esse ponto, tá? A gente vê muita questão de golpe no dia a dia. Não sei se a gente vai conseguir colocar aqui na legenda, tá? Mas é uma formação ofertada pelo Conecta Centro Profissional, tá? Existe um CNPJ. Todo e qualquer pagamento feito a título de matrícula ou qualquer outra coisa deve ser destinada para nenhuma pessoa física e para nenhum outro CNPJ terceiro, tá certo? Então sempre você vai conseguir conferir ali que não está caindo nenhum golpe, né, que é idôneo, né, e a gente vai aí começar essa formação e te ensinar, né, como dar certo aí nesse mercado, ainda esse mês, né, para a gente garantir o máximo aí esse ano antes de voltar às aulas no ano que vem. Sucesso para vocês, que Deus abençoe, fiquem com Deus e até mais.